jóvenes, sean bienvenidos a más una clase de espanhol. E o que vamos a estudar hoje? Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. O que vamos estudar hoje? Vamos lá? Nossa temática de hoje é debate sobre a expansão da língua espanhola no mundo. Então, olha só, galerinha, quando eu falo em expansão da língua, né, eu tenho que refletir e me lembrar de alguns conteúdos históricos ainda, né? Por exemplo, quando lá na colonização, né, no período das navegações aí exploratórias, no século XV, né, em meados de 1500 em diante, né, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Professor, esse conteúdo aí da história do Brasil tem alguma relação com o espanhol? Tem sim, galerinha, porque assim, se eu for adentrar, né, nesse assunto, você vai verificar o quê? Que na época aí das grandes navegações, existiam potências da época, que eram Portugal e Espanha. Apesar de os portugueses chegarem, né, nessa parte aqui primeiro, que hoje se chama de Brasil, os espanhóis, eles chegaram nas outras partes da América do Sul aqui, né? E colonizaram a maior quantidade de países. É por isso que hoje eu tenho 21 países que falam espanhol e poucos que falam português. Tudo isso está relacionado à colonização. Como os espanhóis exploraram, né, a maior parte da América do Sul, eles trouxeram também sua língua, sua cultura, né, suas tradições, suas comidas típicas, aí tudo que está relacionado à cultura, né? Claro que com o tempo, a miscigenação, a mistura com os povos indígenas, né, com as sociedades antigas aí, foi fazendo uma mistura, uma mescla de culturas, e aí até chegarmos, né, no que temos hoje dentro de cada país, tá? Então, quando se fala em expansão, eu falo de crescimento. E crescimento está relacionado a vários fatores, inclusive os fatores históricos, tá, galerinha? Então vamos lá, alguns fatores, né, sobre a expansão da língua espanhola pelo mundo, né? Olha só, observem ali pela imagem que nós temos o espanhol presente aí em muitas culturas, em muitos países, tá? E como hoje em dia, né, galerinha, a tecnologia, nós vivemos numa era digital aí, onde a tecnologia da informação ela é bem diversificada. Ou seja, quanto maior a tecnologia, quanto maior a globalização, maior a expansão, né, de certas culturas, da língua e tudo mais, né? Então nós vivemos num país global onde a língua ela tem um alcance mundial, tá? Aí nós temos alguns fatores ali, né, algumas mídias relacionadas, algumas histórias. Exemplo ali, a La Liga, né, que é a liga espanhola, né, a liga europeia, ela tem uma importância muito grande dentro do cenário mundial, com o que se refere a futebol, né, os calendários da FIFA, né, que é a federação máxima, a entidade máxima aí do futebol, ela sempre está dando um destaque para esses campeonatos aí, porque envolve muito dinheiro. Sabemos que o euro, né, a moeda aí da Espanha, ela é um dos dinheiros mais valorizados do mundo, né? A cotação do euro é muito alta nas bolsas. Então tudo isso aí dá uma visibilidade, dá uma influência, né? Os salários são os melhores, dá visibilidade às pessoas que estão começando a praticar um determinado esporte, né? Quem de vocês, uma molecada aí que gosta do futebol, não sonha em jogar no Real Madrid ou no Barcelona, né? Isso é um sonho de todo moleque que joga futebol. Eu, quando jogava futebol, achava que ia chegar um dia nesse nível, né? Mas aí minhas pernas de pau não ajudaram muito. Então assim, né? Tudo isso é trazido pela mídia. A mídia valoriza muito esse campeonato, trazendo visibilidade. E aí acaba que sendo, né, o sonho de muita garotada. Ali a imagem 2 relacionada à obra, né? Referente aos grandes autores, Miguel de Cervantes, a produzida a obra Dom Quixote de la Mancha, que é o Dom Quixote, né? Que já foi reproduzida aí em muitos países, tem tradução aí para muitas línguas, né? Tem também outros séries e desenhos baseados nesse livro aí. Então, assim, é um grande influenciador aí dentro da literatura espanhola. Temos aí, né, a dança ali, ó, o tango, né, bem popular da Argentina, tá? Bem conhecido. Quando se fala Argentina, se lembra logo do tango, que é uma dança. E aí a Argentina, ela valoriza muito isso e tem alguns campeonatos, né, de tango que eles são também transmitidos aí pelas TVs, né,
TV de canais fechados que você pode assistir de qualquer lugar do mundo, né? Se você tiver uma assinatura ali, um pacote de internet ali que lhe permita visualizar determinado conteúdo. Temos também a série da Netflix aí, né? Que agora tá, daí os adolescentes gostam bastante, que é a Casa de Papel, né? La Casa de Papel. E aí que também traz aí temáticas relacionadas a conteúdos bem atuais, né? Então, e que também é muito popular na Netflix, tá? Então, a verdade, né, a verdade é que a língua espanhola está muito mais aliada à Espanha. Claro, né, galerinha? Quando eu falo língua espanhola, eu não posso atribuir logo o espanhol Espanha. Só porque se originou, né, dentro da Espanha, com os antigos povos de Castilha. Não posso relacionar diretamente como sendo que um limite geográfico. Não é assim. O espanhol, sabemos que no seu auge da expansão, ele alcançou, né, os países da América do Sul, e mais que cada país da América do Sul tem a sua determinada identidade, tá? Nenhum país segue a identidade do outro. Então, cada país tem a sua identidade. E aí o espanhol, ele atravessa as fronteiras aí, né? Pela expansão, assim, questão de nativos, nós vemos que o espanhol, ele está presente, né, na América do Norte, América Central, América do Sul, né, Europa e África. Eu só não tenho um país nativo na Ásia e na Oceania, né? Nos demais continentes nós temos representantes da língua espanhola, tá? E aí temos aí também outras mídias, né, relacionadas aí ao espanhol, né? El Chavo del Ocho, que é o mais conhecido, né? Porque foi muito reproduzido aqui na TV brasileira, ainda é reproduzido, Chapolin, Rebelde, Malfada, pessoal. Para quem não conhece, né? Às vezes você vê muito no livro de português a historinha da Malfada. Só que às vezes você não sabe de onde surgiu Mafalda, tá, galerinha? Mafalda, apesar de ser uma mídia, né? Um dos recursos mais utilizados para fazer inferências na língua portuguesa, é um personagem da Argentina, tá? Quem criou Mafalda foi o argentino Quino. Ele criou esse personagem, tá? Lá nos meados da década de 60, tá? Então, na década de 60 surgiu essa personagem, surgiu como, na época, para fazer crítica, né, a alguns movimentos sociais, né, e para dar apoio. Um deles, o feminismo, né, o movimento feminista, as tiranas de Mafalda, ela ganham muito essa conotação, né? Para quem lê bastante Mafalda, vê que ela tem essa conotação feminista, de estar sempre defendendo os direitos das mulheres, tá? Então, como nessa época também, na década de 60, tinha muito essa crítica, né, sobre o papel da mulher na sociedade, Mafalda surgiu aí para dar força a esse movimento, tá? Aí tem outros ali, né, o Garfield também, tá, galerinha? Tem muitas tirinhas do Garfield, né, perdão, galerinha, esse gato não é o Garfield, é o Gaturro, tá? O Gaturro, que é bem utilizado aí também para fazer inferência na língua portuguesa, né? E também é um personagem, tá? Que é também espanhol, tá? Que é também da língua espanhola, esse personagem Gaturro. Aí eu tenho, né, algumas celebridades da música, né? O Luiz Fonsi, Maluma, né? Para quem curte aí, amante da língua espanhola, curte aí o reggaeton, né? O reggaeton que é um ritmo aí uma batida bem legal, bem intensa, né? E tem algumas letras muito bacanas também, a batida em si, né? A dança. Então, assim, a música também faz muito parte, né, dessa questão da expansão da língua. Até porque os artistas, ele alcançam essa globalidade, assim, quando eles se apresentam, né? Hoje mais através das lives, claro, porque tem a questão da pandemia aí, do distanciamento, né? Os shows presenciais estão proibidos, apesar de muitos artistas, né, ainda fazerem seus shows clandestinos, tá, galera? Mas assim, no que temos em geral, existem artistas gravando lives, né? Ainda essa questão da música ainda está acontecendo, lançamento, né? Novo álbum, enfim. Então, algumas celebridades da música, né, que utilizam o espanhol são bem conhecidas mundialmente, tá? Olha só, em todo o mundo, mais de 500 milhões de pessoas falam espanhol, e sua grande maioria em América Latina. Ou seja, pelo mundo todo, né, mais de 500 pessoas falam espanhol.
500 pessoas não, 500 milhões, né, de pessoas falam espanhol. E a sua grande maioria na América Latina. Claro, né, galera? Na América Latina nós temos o maior número de países que falam espanhol. Então, pela sua densidade demográfica aí, né, pela concentração de população na América Latina, nós temos aí, né, a concentração também do espanhol. E em suas demais variantes linguísticas, né? O espanhol ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, possui muita variação, possui muitos termos regionais, né? Possui muita particularidade, né, que deve ser valorizada, que deve ser respeitada, né? Tá falando isso quando estamos atribuindo à cultura do outro essa questão do respeito, tá, galera? Então, assim, o espanhol, ele é um dos idiomas mais falados do mundo, né? Pessoas que se utilizam também do espanhol para se comunicar, apesar de não ter o espanhol como idioma oficial, né? Por exemplo, alguns estadunidenses, né, que moram nos Estados Unidos, utilizam o espanhol na questão do trabalho, né? Alguns brasileiros utilizam o espanhol para se comunicar, porque nós somos um país que é cercado de países que falam espanhol. Então, uma hora ou outra, nós precisamos usar o idioma para se comunicar com essas pessoas, né? Então, assim, comunicação, o espanhol ele tem um alcance bem amplo, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, há cerca de 41 milhões de pessoas que utilizam o espanhol como sua língua. Né? Já quando estávamos falando sobre a questão da origem e importância, vemos essa questão dos Estados Unidos, né, galera? Como ele faz fronteira com o México e muito da população que vive nos Estados Unidos tem essa origem, né? Ele é imigrante do México, então o espanhol ele é muito utilizado nos Estados Unidos, tá? Ah, professor, eu não vou aos Estados Unidos porque eu não sei falar inglês, mas sabe espanhol? Vá que vai dar certo. Por quê? Porque as pessoas que falam inglês, elas também entendem o espanhol, um pouco de espanhol, né? Até porque o espanhol também é ensinado nas escolas, tá? Então, assim, ele é bem utilizado nos Estados Unidos, tá? Lá não é porque falam inglês que não utiliza esse espanhol. Utiliza sim, tá? Aí temos aí, né, alguns dados sobre questão de ranking aí, né, de algumas séries ali, ó, né? Temos ali que La Casa de Papel, né, tá ali no top rank, né, em primeiro lugar ali, com a questão do acesso, à visualização, né, quantas pessoas assistiram a temporada 4, né, 65 milhões. Já passou aí, né, alguns bem conhecidos, como Lucifer, né, como King King e outros aí, tá? Aí também temos, né, o Spotify, né? O Spotify é um aplicativo aí que utiliza das músicas, né? Tem o Spotify, o Premium, tem o Simples, né? Que é aquele que é o Free. E aí tem aí essas músicas mais escutadas, né? Dentro do ranking do Spotify. Observe que as músicas ali latinas, que tem o espanhol, elas estão top 10 aí, né? E aí também temos a questão da região de fronteira, né? Nós fazemos fronteira com 7 países que falam espanhol, né? E todo esse alcance mundial, né, galerinha? Então é isso aí. Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueça de acessar o portal Eduque, tá? Revise o conteúdo, reveja o vídeo, né? Faça suas atividades. Utilize também os vídeos do portal Eduque para você assistir o conteúdo da sua aula comum, né? Da aula regular também, porque ajuda, tá? E é isso aí, galera. Hasta luego!